dia 1A, jogamos desde da primeira mão do primeiro nível, valeu a pena. Tive uma grande chance já nos primeiros 30 minutos de jogo de dobrar o meu stack, acabei ganhando bastante ficha, cheguei a ter 75 mil, agora estou com 62, os 50 iniciais estou girando bastante. A gente jogou Seven Handed de quase 1h30, todo jogador profissional quer jogar com o mínimo de pessoas possíveis na mesa, então esse tempo que a gente ficou Seven Handed foi bom, agora já está 9 há um tempo. E a mão que eu quase dobrei foi bem interessante, no blind 75, 150, que é o primeiro nível de blind sem ante. Um jogador abre 400, o outro fleta, eu tribeto o rei do small para 1.600, os dois pagam. Flop rei valete 3, rainbow. Eu sebeto 1.500 baixo, porque não tem muita combinação de mão, não tem draw que eles paguem, então eu quero deixar barato para que eles possam dar call. O primeiro foi o agressor dar um raise para 3.000, o outro folda. Se eu dou outro, eu mostro muita força. De repente, como ele parecia ser um jogador amador, ele pode estar me voltando só com o rei, só com o valete, com par, com 10 e dama. Com mãos fracas que eu quero que ele continue no jogo, já que eu estou com a maior trinca nuts. Eu só pago turn 1-8, não arma flush draw, continuo nuts. E nessa hora eu dou check e ele aposta 5.000. Quando ele repete a aposta, ele aumenta o valor, ele beta alto no turn, eu já boto uma na mão dele mais forte ainda. Algo perto ali, de repente, de um vala-vala, um 3-3, ou o rei mesmo, dois pares, rei valete, uma mão forte. Então eu resolvo ali dar raise, porque era o único jeito que eu percebi que eu ia conseguir stackear ele, tirar todas as fichas e de repente dobrar. Ele faz 5, eu volto 15, eu deixo redondo para ficar fácil que ele pagar. Ele pensa um pouco e paga. Você já percebe que é um jogador amador que ele não está muito apegado nas fichas, ele está jogando. River 1-4, continuo antes na mão. Pensa um pouco, ele acabou ficando nessa hora com 19.000 para trás. Aí que foi a grande dúvida. Se eu dou all-in ou se eu dou um value bet de meio pote, deixando ele com metade das fichas. Como eu coloquei ele no range bem forte, imaginei que realmente, depois dele pagar esse meu raise no turn, seria um vala-vala ou um 3-3, eu achei que ele não iria conseguir foldar no river. Resolvi dar all-in. Ele pensou por uns 5 minutos e foldou. Depois, pensando melhor na mão, parece que a melhor linha seria apostar os 10.000, que era 99% de certeza que ele iria dar call. Porque o jogador amador, ele não quer cair na primeira meia hora de jogo. Se fosse agora, depois de 5 horas, ele daria esse call tranquilamente. Eu acho que ele conseguiu, inclusive, foldar essa trinca. Porque o cara, ele não quer cair. Então eu deveria ter feito, nem que eu fizesse 12, deixasse ele com 5.000 fichas. No blind 75, 150, ele tem 30 blinds, ele ainda poderia continuar no jogo. Então essa parte de sobrevivência, de deixar o cara vivo na mão no torneio, para ele poder continuar jogando, ele ainda tem esperança que ele pode voltar, seria a melhor linha. Eu acho que ele falou trinca, a gente nunca vai saber, né? Fim do dia 1 aqui no Main Event, avançamos pro dia 2, bem ficha, quase dobramos stack, 92.700 fichas, bem feliz com esse meu primeiro dia, bem estável, tranquilo, sem riscos, jogando bastante mão. Teve nenhum all-in pré-flop, a mesa praticamente não teve, eu acabei trocando de mesa, que dificultou a primeira mesa, estava bem melhor, mas mesmo assim a gente conseguiu se adaptar. Vamos lá preencher, ó, 92.700 fichas pro dia 2. Agora descansar amanhã, que é domingo, segunda, o dia 2 é só na terça. Nosso amigo aqui, ó, chileno, tá lá também. Parabéns, bom jogo, dia 2. Sorte. Esse dia 2 do Main Event, para quem tem acompanhado a série, não vou dizer que não é tão importante, porque óbvio o Main Event é o torneio mais importante, mas assim, ainda tá bem longe de entrar ITM. O ITM do Main Event é no final do dia 3 ou até no dia 4. Então, nos outros torneios, quando a gente estava sacando ficha, já era ITM ou perto do ITM. É muito importante por ser o Main Event, mas ainda é só o primeiro passo. Já tem o dia 2 inteiro para passar para o dia 3, e aí no dia 3 é que as coisas começam a se resolver. Mas dobrar de ficha já no dia 1 dá uma tranquilidade maior, uma certeza que tu vai jogar muitas mãos no dia 2.
Mais um dia 2, esse é especial, Main Event. Passei com 53 mil fichas, passei o dia cerca velha, começa com 50. Eu em nenhum momento tive menos de 50, em nenhum momento eu tive mais de 70. Passei o dia inteiro aí oscilando entre 50 e 70. Acabei o final do dia passando com 53, mas tá bom. Quase 100 blinds para o dia 2. Vambora. Aqui é só o primeiro passo de uma longa caminhada. This is for you. This is for me. This is for inside. Hey, Aqui, here. Tá comigo? Se ela tá comigo, meu filho. Vamos, porra. 12 horas de jogo pra conta. O importante é que estamos no jogo, passamos. E agora vamos pensar no dia 2. Próximo passo, dia 2. Vamos embora. 7 passos. Valeu, obrigado pra você também, irmão. Começando aqui, dia 2 do Main Event. Mais de 7.200 entradas. Já acabou ontem o dia 1C, né? 8 milhões de dólares pro campeão. E hoje mais um passo dia 2. Aí amanhã, se tudo der certo, hoje passar o dia de folga para depois o dia 3 que junta todos os flights. Vamos lá. Dia 2, Main Event, Dinner Break. WSOP hoje complicou a vida dos jogadores, acabaram botando o Dinner Break depois do 4º nível. Jogamos 8 horas, agora o Dinner. E depois volta para jogar só mais 2, o normal é jogar 6, Dinner e 4. Mas tá bom, vamos lá, a gente estamos bem ficha, 170 mil, o blind agora volta no 800, 1.600. Estrutura WSOP é formidável, fui o meu primeiro all-in pré-flop agora, depois de 8 horas, de 6 horas e meia de jogo de um dia 2. Ou seja, eu joguei um dia de 10 horas e agora mais 6 horas e meia para depois ir o primeiro all-in pré-flop. Acabou que eu tinha as achei um 10-10 e perdi. Era para eu estar com 260 mil, mas 170 ainda é muito bom, muita ficha. Voltar a jogar mais 2 horas e carimbar o passaporte pro dia 3, que aí no dia 3 começa e já final do dia, no meio do dia pro fim, começa a chegar perto da bolha e a gente ainda teve. Fim do dia 2, mais uma etapa da maratona que é o Main Event. As 10 horas jogadas nessa mesa, cansativo demais. Está lá, 226.400, stack muito bom. Começamos com 50, no dia 1 praticamente dobramos para 92 e agora dobramos de novo para 226. Estamos indo nesse ritmo, a gente chega bem no último dia. Tem que sacar agora, feliz demais. Acho que passou speeder mesmo, viu? Todo mundo ali entrevistando, filmando, jogamos a noite inteira não, o dia inteiro na mesma mesa, às 10 horas. Olha lá, 600 mil é ficha, viu? Vamos lá, turma, dia 2, dia 2C, né? Que junta todo mundo que jogou no dia 1C, que é o maior field da WSOP. Muita gente me pergunta por que eu escolho o dia 1C e por que a maioria das pessoas escolhe o dia 1C. A resposta é muito simples, o field é maior, sempre o field é maior no último dia, então por isso a gente acaba tendo o maior número de recreativos. E é lógico que eu prefiro dividir minha mesa com recreativo do que com profissional. Então, o número ser maior no dia 1C de recreativos representa... Olha quem tá aí, ó! Aí, ó! Vamos, Bahia! Vamos, Gelli, irmão! Gelli! Pra nós! Nós! Então, representa que o dia 2 também vai ter um field maior de recreativos. E isso se deve muito aos satélites que acontecem no sábado e no domingo. No sábado e no domingo aqui é lotado, enquanto tem um monte de gente jogando o dia 1A e dia 1B
da WSOP, tá rolando satélite de caminhão de satélite. E essas pessoas que ganham satélite não entram no meio do torneio no Late Register. Preferem dormir e jogar o dia 1C. Por isso, o dia 1C é sempre essa explosão de gente. E é por isso que eu sempre escolho o dia 1C. Eu nunca joguei outro dia da WSOP que não fosse 1C. E vou manter assim, né? Vai que dá certo. Passo a passo. Hoje é o segundo passo da nossa caminhada, da nossa trajetória. São 8 passos no total, são 7 dias. Eu já coloco o ITM ali como um passo a mais. E hoje é dia de jogar um pouco mais agressivo do que a gente jogou no dia 1A, no dia 1C, né, no primeiro dia. No primeiro dia a gente jogou ali um small ball, jogou bem tranquilo, controlando todos os pots, jogando os pots pequenos. Hoje a gente se arrisca um pouco mais, porque eu quero passar com um stack confortável para o dia 3, porque amanhã é um dia decisório. Amanhã é um dia onde o pau come, meu irmão. Então vamos embora, galera. Vamos lá. Foco, atenção e paciência. Esse é o meu tripé de sucesso. Vamos embora. Tomara que a troca seja boa. Veio pra ficar, trouxe até travesseiro. Esse eu pretendo sair cedo. Pretendo dormir aqui, doutor. Olha só como é bonito isso aí, Gustavão. Olha o peixinho que o Nico pediu. Que isso, meu guerreiro. Primeiro nível de hoje. Primeiro nível de hoje. Tava duro. Eu tinha jogado quase nenhuma mão. 70k no 300-600. Dama. Eu do TG 1.600. Aí o cara depois de mim, call. O cara depois dele, call. E aí chega um cara com uns 45 anos, assim, que tava tight também. Tudo 11 mil. Da onde? MP, né, tudo seguidinho. TG, o TG1, MP, MP1, assim. Qual era o stack do cara? Ele tinha uns 100k. 11 mil? 11 mil. Cara, é uma situação que eu não quero passar. Eu não vou foldar. Mas é foda que o size dele é muito alto, né? Completar fica ruim de jogar. Pode vai pra 27, eu acho. E você tem... 70, Vai ficar 60 pra trás. Você fica torcendo pra vir o flop. Você fica torcendo pra vir o Wise no flop, né? Que aí você folda rápido no flop. Se vier o Wise eu foldo, vai. Se vier o flop 9 high, você fica em cana. Se vier o flop high, você fica em cana. Eu acho que... O fold acho que é a melhor opção. Disciplina purinha, mas é mais. Vamos lá, turma. Brasileirada toda voltando do Dinner Break. Rumo ao dia 3, turma. Vamos, Mirandinha. Vamos, porra. Vamos, Samega. É 3. Bora, Telzinho. Vamos, Burila. Brasileiro pra todo lado, meu filho. Já isso aqui tem mais brasileiro que gringo. Bom, vamos lá. Mais um dia 3 pra conta. Mais um passo dado. Dia bem complicado pra mim. Cheguei até 140k no blind, nesse blind 1600. Já acabei perdendo um vala-vala e um Ice Rei. Tô passando aqui com 84 mil fichas. O blind amanhã volta 1.000, 2.000. Eu tenho 42 blinds pra amanhã. É um stack suficiente pra jogar, tranquilo. Tem muita ferramenta com 42 blinds. Podia ter passado melhor se o cara não tivesse me matado ali. Acertou 3 alças na minha cabeça. Isso faz parte. Durante o dia também acertei 3 alças na cabeça da turma, então faz parte do jogo. Vamos lá. Agora é descansar, que eu tô bem cansado. Tá uma descansada boa. E amanhã voltar aí pro dia 3, que amanhã junta todo mundo, né? Amanhã a macacada tá reunida. Vamos embora. Mais um dia 3. O evento nunca pode ser ruim. Vamos! Hey, my bag is not. Oh, my bag no! Oh well! I mistake my bag! Oh well, go away! You sick puppy!
Vamos, turma! A nossa caminhada diária aqui, eu e o Garridão, dia 3, tomando aqui nosso energético da alegria, o cafezinho da alegria. Dia 3, com stack ali de 42 blinds, stack bom pra meter bala, tenho todas as ferramentas que eu preciso. Vamos lá, né? Caminho das pedras a gente já sabe, agora é ficha no pano, energia e torcida, vamos embora. Dia 3 é um dia muito importante, que nada adianta o dia 1 e dia 2, se o dia 3 não for bem, que é o dia que a gente termina no final do dia, e passar pro dia 4 com o stack bom, que dia 4 ali vai estar faltando 800 pessoas, aí que começa realmente começa a encaminhar e você começa a ver o final do main event. Bora, turma! Vamos lá. Oh no, you go away too.